Olá, bem-vindos de volta. Este é o 11º tutorial de introdução à programação em C Sharp. E nós já temos aqui um programa bastante interessante. Já temos dois mecanismos de controle de fluxo no nosso programa. Temos um while e temos um if com um else. Já começamos a saber um bocadinho sobre programação e este programa já começa a ter características interessantes. E para mim começa a ser interessante no momento em que eu faço algo deste tipo e o programa responde àquela velocidade, dando-me sempre o quadrado do número que eu ponho. Já é um programa que começa a ser interessante e começa lentamente a abrir as portas do poder da programação, em que nós, com poucas linhas de código, conseguimos fazer algo com um comportamento destes que nos abre ligeiramente a porta do poder da programação. Nós reparamos que, e foi uma surpresa para mim, não estava à espera porque não fiz os trabalhos de casa, nós reparamos que se pusermos um input com uma certa dimensão, deixa-me ver se este ainda é aceite, provavelmente esse é o número correto, não tenho a certeza, pode já ser erro. Mas se nós pusermos um input com uma certa dimensão demasiado grande, aparece um número negativo no resultado. E isto, para quem não conhece a programação, vai achar muito estranho. Se perguntar então, mas o programa não está a funcionar corretamente porque um quadrado, um número, nunca pode ser negativo. Correto? Um quadrado, um número, nunca pode ser negativo. E a razão pela qual aparece um número negativo ali é porque, e isto é uma característica específica do C Sharp e de algumas linguagens de programação, não todas, mas o que acontece aqui é que o número resultante do quadrado do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é eu não sei quantos milhões é que são, mas são muitos, é demasiado grande, o resultado é demasiado grande para ser contido dentro de uma variável do tipo int. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os inteiros têm uma certa limitação a nível de tamanho, a nível do número que podem conter dentro deles. E isto tem a ver com questões de memória, com questões da forma como a própria linguagem funciona. Ou seja, o int pode conter até um certo tamanho de número e nós já vamos ver isso mais à frente. Aliás, vamos ver isso já a seguir. Parando aqui a execução do programa, eu posso, aqui fora do while, vou fazer uma coisa que é interessante. Vou utilizar aqui o WriteLine para imprimir uma das propriedades dos inteiros. Isto não existe, este tipo de sintaxe não é comum em todas as linguagens. Estes tipos, que normalmente são chamados de tipos primitivos, porque são tipos muito simples, terem propriedades. O que é uma propriedade? É uma coisa deste género. Isto é diferente do método, porque o método teria umas parênteses a seguir e possivelmente parâmetros como entrada. E nós ainda vamos estudar como é que essas coisas todas funcionam. Uma propriedade é algo deste tipo e nós vamos também explorar as propriedades. Para já, não é importante saberem o que é que isso quer dizer. O importante é que, se eu executar esta instrução, ele vai me imprimir o valor desta propriedade. E o valor desta propriedade é um valor fixo, é um valor pré-definido, que me diz qual é o valor máximo de um inteiro. Então, se nós executarmos o nosso programa, vamos aqui e ele diz-me, olha, o valor máximo do inteiro é este número aqui. Isto são vários milhões, começa com 2 e acaba com 7. É um número muito grande, mas é um número finito. Ou seja, qualquer número que seja superior a este número não vai caber dentro do inteiro e vai dar erro. Se o quisermos guardar, vai ficar um número errado, que pode ou não ser um número negativo. Aí é que é preciso ter o cuidado. Pode ou não ser um número negativo. Por acaso, naquele exemplo, era um número negativo e foi a nossa sorte, conseguimos detectar o erro ou o bug a tempo. Assim, se não o detectássemos, podíamos ter um bug no nosso código sem o sabermos. E agora começam a ver o cuidado que temos que ter na programação, porque os bugs andam por aí
e podem aparecer a qualquer momento se não tivermos cuidado com a programação. Outra coisa muito importante na programação é testar aquilo que desenvolvemos, e foi aquilo que nós fizemos. Nós começámos a testar o nosso programa e chegámos à conclusão que quando chegávamos a números muito elevados, o programa já não apresentava resultados coerentes, ou seja, deparámos com um bug. Agora, como é que podemos resolver este bug? Bem, eu vou só comentar isto aqui para já. Eu posso sentir-me tentado, por exemplo, a apresentar um tipo de variável que não falei há bocadinho, que também é um tipo de variável para guardar valores numéricos, que é o long, que basicamente corresponde a um int, só que maior. Este long, se eu executar o meu programa, não quero o breakpoint aqui, show, breakpoint. Se eu executar o meu programa e inserir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele vai-me dar o resultado certo. Agora, este long também tem as suas limitações, ou seja, nós não resolvemos o bug, nós só adiamos o bug para números maiores. Ou seja, eventualmente vamos fornecer um número suficientemente grande para o long, que suporta números maiores que o int, mas também suporta um tamanho finito, e nós vamos ver já a seguir ser novamente um bug para a nossa aplicação. Se nós formos aqui ao código, vamos pôr aqui, agora eu quero o breakpoint outra vez, e vou pôr aqui um console.writeLine long.maxValue, e já agora eu acho que decimal também tem o maxValue. Vamos experimentar estes três para ver os tamanhos máximos. Cá está. O tamanho máximo para um inteiro é aquele número, o primeiro. O tamanho máximo para um long é o outro, que é maior. O tamanho máximo para um decimal é um número bastante maior. Contudo, estes números podem ser atingidos. E se forem atingidos, o nosso programa não vai dar resultados corretos. E nós podemos arranjar tipos de variáveis ainda que suportem números maiores. Eu não quero entrar por aí. Se vocês quiserem estudar tipos de variáveis, e é muito importante que o façam para conhecerem os tipos que existem aí, mas não é o objetivo deste tutorial apresentar todos os tipos de variáveis, mas sim explicar como é que se programa. É mais por aí. Basicamente, mais tarde ou mais cedo, o nosso programa vai se deparar com um problema. É que o cálculo do quadrado vai ser demasiado, o resultado do cálculo vai ser demasiado grande para a nossa calculadora, a nossa pequena calculadora. Até o próprio input que nós damos ao utilizador pode ser logo ele próprio maior do que este número, que é o número máximo que nós conhecemos neste momento. Aceite, nós podemos pôr o nosso programa a aceitar. Por isso, isto não é suficiente. Agora, vamos lá ver. Nós aprendemos uma coisa que nos pode ajudar a resolver este problema. E essa coisa é este maxValue aqui, que é muito interessante. Eu posso utilizar o maxValue a meu favor. Eu posso usar o maxValue a meu favor para tentar garantir que, eu não quero este long aqui, quero este int, que o resultado do cálculo do number nunca é superior ao maxValue. Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos, por exemplo, sentir-nos tentados a fazer a seguinte pergunta: if square for maior int.maxValue, então eu estou quase a terminar, estou a ficar sem tempo. Se for maior, apresenta um erro. Se for menor, calcula, apresenta o quadrado. Vamos continuar já no próximo tutorial. Até já!